Bem-vindas Bienvenidos. ao My nosso name is seminário, James a segunda Hospedales. sessão. I'm the Eu head of sou First Aid and James Nurse, and Hospedalics. I'm very happy to welcome Estou everyone to this muito contente second de poder session dar as in the boas-vindas a essa segunda course sessão Scaling Up do Health nosso Adaptation curso Measures de to Meet ampliação the Climate Change das Challenges medidas in de the adaptação Americas. à I saúde think if para you're on this cumprir course, you com os understand that the desafios da regions, mudança the climática nas Americas, Américas, e Latin que America, the todos conhecem a Caribbean, North importância America, para nós Central America, das we all Américas, face América do Sul, América tremendous do challenges Norte, América with Central, Caribe, que climate todos change nós that we temos um desafio experiencing tremendo, the heat, porque extreme weather, estamos sea level experimentando rise, é, etc. o This has implications aumento for dos people's health níveis and dos for the mares operation e of the também healthcare as system. altas This temperaturas. course is focused Esse curso on scaling up foca health adaptation justamente measures to meet that nessa climate change amplificação challenge. das This medidas is de our second adaptação para session. cumprir My com as title mudanças has been climáticas. Essa é a reworked. segunda Challenge sessão for health e authorities in os scaling up desafios adaptation. às This autoridades de course is brought to saúde you by a também são remarkable necessárias e é consortium of muito importante partners, poder beginning with the contar Global com o Consortium of consórcio Climate and eh, Health Education at Columbia de University and the parceiros da Indefatigable Universidade de Colômbia e Society of também France outras of Canada, ourselves sociedades. at Earth American as Nurse, A, the Ministry of o Health in Ministério da Brazil, Saúde do as Canadá, well as Santé Canadá, IAI, e também the o Ministério da Pan-American Saúde do Health and World Health Brasil, Organization, a so Organização and International Pan-Americana Institute of para a Global Health. Saúde, We're very OPAS, e happy também a for this SUS, partnership. Ministério da Saúde do Brasil, Governo do Brasil. Estamos muito felizes Some por essa housekeeping parceria announcements. e There will be demais simultaneous agências. translation available in Temos English, interpretação French, and simultânea, que está Portuguese disponível em inglês, using português e the francês button with the globe e icon espanhol. on your Utilizando o screens. ícone de globo do So lado you can direito, da go parte de ahead and baixo da click on tela, that. podem simplesmente As I said escolher earlier, o we're on seu the áudio second de session preferência. of Como the já disse, 11 estamos course na segunda sessão series. do nosso Last week we curso. had a terrific Na semana introductory passada, tivemos talk uma on health adaptation in the face introdução, of a uma rapidly apresentação warming world. de como a We are adaptação à looking at saúde é how to mediante ou scale up diante adaptation in a dessa pilot desse aquecimento exercise global, body. que é tão Now, rápido. E agora vamos, nessa segunda this is sessão, a discutir little por que um difficult to piloto read, não é but you have suficiente. É muito difícil anything ler over essas letras tão languages. pequenas, mas You é, have vocês these já materials têm, available to you. obviamente, esse Participants at material the end should be able disponível to já understand the a importance of todos, e os rapidly scaling participantes up já climate podem change and health entender, adaptation após a measures conclusão desse while curso, que describing the haverá actions that are a needed to do capacidade de that, compreender a importância de ampliar identify rapidamente as ações de opportunities for adaptação à saúde e increasing às health mudanças adaptation climáticas para preparar os efforts, indivíduos, and be prepared comunidades, to work with a sistemas. broader Vamos range of descrever as partners, principais ações para ampliar essa both at the public adaptação. and Vamos private trabalhar sector, com civil society, vários academic setores, partners. vários I parceiros, a think it takes a lot of folks academia, working together. parceiros acadêmicos e Learning objectives are defining and muitas partes distinguishing interessadas. between É obviamente que temos reactive, os objetivos de incremental, and aprendizagem, transformational definir, adaptation distinguir os efforts, esforços de adaptação, identifying the characteristics of incrementar, successful large-scale transformar a relação adaptation com a ampliação da implementation ação e across debitar as jurisdictions and características de formulations implementação of da governance, adaptação and em analyzing the vários barriers that aspectos e prevent health jurisdições e authorities estruturas de from governança e moving analisar as beyond barreiras que projects to impedem as system-wide autoridades da adaptation. saúde de avançar além dos projetos piloto para These a are adaptação. 90-minute sessions. They will end with a questions and Essa, answer na section. verdade, Please, when you é um have a conjunto de question, you can sessões go straight de to 90 the minutos. E Q&A quando você box tiverem of alguma the pergunta ou Zoom dúvida, meeting, basta and all the digitar video recordings and slide decks na will be seção de available Q&A, on the de course perguntas e website respostas, at no Zoom. completion. E, The obviamente, question aqui was vamos about will ter the todo o video material e recordings as be available, gravações and answer disponíveis, is assim como o yes, material, o deck they de will be slides, as available. apresentações e outros recursos disponibilizados na página Your web attendance, I do draw your nosso attention curso. to it's automatically É recorded, importante and your lembrar individual que attendance a only participação é registrada counted if you automaticamente joined durante a using sessão your de Zoom, e a personal Zoom participação link. individual It's só vai not ser counted if you contabilizada joined se with a vocês colleague entrarem link, através da sua conta pessoal and no the Zoom, YouTube usando o link videos will já not count enviado por towards e-mail. E a engagement. participação não será contabilizada se entrar com o A link um certificate e-mail of de um colega. participation Vai haver um is certificado de available for those participação que who vai estar attend disponível 8 para or todos more of que the live participarem de virtual 8 ou mais sessions, not that sessões there de are Zoom. 11, so you E must lembrem-se, attend 8 são or 11 more no total. and Então pass a devem final participar exam. de 8 There's ou four mais. E marks vai of at haver least um pequeno 70%, examezinho, uma provinha. and then you can be awarded A a pontuação de mais de certificate of 70% participation. vai So it's only for permitir que people vocês who recebam um certificado attend de with a participação. Então, somente registration, para aqueles que se all these registrem com aquele sessions will be e-mail, examined. têm que This is utilizar o an mesmo important correio, detail o to mesmo note. e-mail para entrar na sessão de Zoom. Isso é muito importante para contar com a We're sua also having a eh, couple of the presença, sessions, 5 and ou para 9, listar a sua focusing presença. on Nós temos essas missing and sessões learning que from case estão studies that dedicadas most a
estudos de caso. É, vocês podem compartilhar e apresentar o seu estudo de caso. Vocês podem ter esse estudo de caso como vocês podem participar então dessa experiência de amplificação nesse exercício de adaptação para preencher as lacunas que tanto faltam. Finalmente, vocês poderiam também participar, estar em contato conosco por WhatsApp para receber as informações importantes e lembretes sobre o curso. Aqui está o código QR, basta escanear. E também nós vamos colocar esse código QR no chat. É a melhor forma de estar totalmente atualizado com todas as informações do curso. Agora é um prazer poder apresentar o nosso painel de hoje, Dr. Peter Berry, do Health Canada. É professor adjunto de Manejo Ambiental e Geografia da Universidade de Waterloo e também analista de políticas e conselheiro científico do Health Canada. Dr. Cristóvão Barcelos é pesquisador sênior na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e professor da Escola Nacional de Saúde Pública. E Mary Cameron é diretora fundadora da Unidade de Resiliência Climática do Ministério da Saúde da província de British Columbia, no Canadá. Agora gostaria de passar a palavra aos nossos apresentadores. Muitíssimo obrigado, James. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Por gentileza, confirme que vocês conseguem visualizar a minha apresentação e que está tudo bem. Confirmado está. Perfeito. Muito obrigado. E muito obrigado mais uma vez a todos do Consórcio Global e todos os demais por esse curso. E, obviamente, muito obrigado pelo convite para poder participar. E também gostaria de agradecer a todos os parceiros e a OPAS para de poder organizar esse curso e fazer isso, tornar isso possível a todos nós. Obviamente que nós temos um risco cada vez maior e continua aumentando, não é, o risco. E já sabemos que é mais crucial do que nunca. E sabemos que tanto em níveis de estudos internacionais, nacionais, já sabemos que temos que fazer ainda mais para nos proteger contra essa curva crescente do dano e dos perigos climáticos. Obviamente, já tenho trabalhado com o governo do Canadá e são várias as atividades que nós temos realizado com pilotos. E, obviamente, queremos apresentar e ir além do nível de estudos piloto. E também quero aprender muito com a discussão de outros apresentadores. Mas para fazer essa apresentação, a partir de Ottawa, onde eu trabalho, onde eu vivo, e temos visto um território ali que obviamente temos os nossos povos Inuit, que estão muito afetados. Então, queremos mencionar essa importância. Obviamente, queremos destacar a necessidade de ampliar a nossa adaptação de saúde e quais são, obviamente, as necessidades de ir além dos projetos piloto e também as nossas oportunidades com relação à resiliência. Aqui no Canadá, como em muitos outros países, temos experimentado uma mudança climática incrível. Os impactos climáticos são muito fortes. Obviamente que nós temos vários climas bem diversos e também temos uma população muito diversa. E tem sido muito forte o impacto dessa mudança climática. Por exemplo, nós temos visto um aumento em vários tipos de doenças que atingem do norte ao sul do Canadá. E outra which are, increasing morbidity and mortality, but also affecting health systems. So we've had some health facilities impacted by heat events, operating theaters that have needed to close. And as many of you know, we've seen very severe wildfires in Canada that can really affect health. It can cause disasters in communities and even affect health thousands of kilometers away. And we know that hundreds of people can die in a season from these very severe events. And certainly a lot of health authorities in Canada are concerned about mental health impacts from climate change. So from acute events like floods, like extreme heat, or like wildfires,
that can really impact specific populations like youth, for example, ter but populações also impactadas, longer term, como more os Inuits. generalized E impacts também like existe equine outros anxiety as well. So impactos there's a really broad range generalizados, uma of série de impacts on Canada. ansiedades e uma And série some de of these events, problemas some of que these impactam impacts, muito o health Canadá. E impacts have alguns actually been attributed desses to eventos têm to sido climate change, atribuídos things like some justamente à wildfires and mudança extreme weather climática, como conditions. incêndios florestais e And eh, certainly, ondas de First calor Nations excessivas, e obviamente Métis people living fazer, in Canada are really obviamente, uniquely eh, sensitive to the impacts of climate change due to a essa combination adaptação é of tão importante historical porque context, existe cultural o aspects, aspecto environmental challenges, ambiental, and desafios social and ambientais, economic aspectos issues like culturais e também tem uma adaptation. série de So, for outros example, efeitos northern Indigenous sociais e econômicos. Por exemplo, populations no increased norte do food Canadá, security risk eles because of têm new um challenges around problema de harvesting, segurança processing, and alimentar, porque consumption of existe uma foods. mudança de And consumo also de climate produtos change e seeing também the na spread of parte de animal produção transmitted agrícola. E, obviamente, diseases throughout temos the o north aspecto de and transmissão increasing the de risk of doenças, increasing concern for the que future. são And the uma remoteness and preocupação para o accessibility of futuro, health services in principalmente many para parts of the entre os north have animais e, really obviamente, increased because doenças of the humanas e climate muitas change outras impacts. eh, But there's a lot of eh, very outros strong aspectos indigenous-led desse impacto, adaptation mas that existe we're learning também from eh, moving a- forward as well that can really help prepare communities. uma série de aspectos And this is actually que podemos from aprender our com as National populações Climate Change indígenas and Health com relação Assessment a that essa our adaptação. office E led esses são in aspectos muito importantes. 2022. Temos a população que estão And really looked em at alto the health risco. risks from E isso climate aqui change. Some são of the dados de vulnerabilities and 2022. identified that there Temos are a que number of identificar uma série de populations in Canada that are really vulnerabilidades. Tem disproportionately uma impacted série from climate de change. impactos Older sobre adults, populações children, youth, como people with chronic pessoas mais illnesses, velhas, indigenous peoples, people with crianças, disabilities, jovens, workers, povos indígenas, the poor, pessoas que socially têm disadvantaged alguma people. And deficiência. it really mapped some of E the tudo isso, na key verdade, hazards that we're nos dá concerned um about mapa onto the das populations. And you'll preocupações, see it's a bit principalmente com hard relação às to sort of populações. É unravel muito this, but you'll difícil, see that obviamente, que many of e these falar em detalhe é populations are muito affected difícil by para vermos multiple que hazards and sensitive várias to dessas multiple populações hazards. estão And sendo so, afetadas this por is a uma real série, um concern conjunto because de these can accumulate problemas. and E they can essa é uma compound and grande they can have really preocupação que pode great, se acumular de great forma important and severe health crescente, impacts for these no final populations. das contas, And so, impacta we muito know that we can have a really saúde com severe todas essas impacts modificações. E nós temos from muitos climate impactos de change. sobre a saúde que são And muito we've seen severos, this in the que podem past. We've got acontecer. research Por on exemplo, it. já And vimos so, for example, recentemente Hurricane casos Maria in como o 2016 furacão Maria, que resulted in causou 3,059 desastres, deaths. foram Over the period 3.059 mortes em 2017. 2017. E durante 2016 e 2021, 43,1 milhões de crianças, na verdade, deslocadas, justamente por causa de desastres relacionados às ondas de calor ou problemas climáticos, isso de acordo com a OMS em 2024. Existem uma estimativa de 61.672 mortes na Europa causadas por calor, isso no verão de 2022. Então, tem uma série de eventos que provam a importância dessa situação. E sabemos que necessitamos ampliar rapidamente a nossa adaptação. E, obviamente, que não dá para essa mudança climática é evidente e temos essas brechas de adaptação da saúde que existem. E, obviamente, no Canadá, a avaliação que fizemos sobre a saúde já está cada vez mais clara. Temos que ser cada vez mais rápidos porque temos aí essa brecha, como eu falei, de adaptação à saúde com relação aos esforços por parte dos indivíduos, das comunidades e dos sistemas de saúde para preparar a todos para essa mudança climática sobre os impactos da saúde. Temos que a adaptação crescente que não protege as pessoas da mudança climática e não está nos levando a reduções sustentadas dos impactos da saúde. É a adaptação dessas brechas que são esperadas. Vão cada vez ser maiores e, obviamente, que temos a acumulação desses riscos com o tempo, o que ameaça muito os sistemas de saúde com aumentos não lineares, potencialmente falando dessa vulnerabilidade. Então, temos que considerar todos esses aspectos com relação às ondas de calor e etc. Então, com respeito a ir além dos pilotos de adaptação, obviamente temos as iniciativas de adaptação com os pilotos, claro, mas se pensamos que para ir mais além dessa etapa piloto, principalmente com relação a essa adaptação crescente e essa adaptação
que se transforme. Obviamente que a adaptação crescente amplamente com relação à expansão de práticas existentes, que sejam às vezes são localizadas, fragmentadas, as evidências são limitadas. Com relação à coordenação dos setores principais, das jurisdições, dos níveis de governança e também a implementação muito lenta e não excedem ou realmente tem um limite muito suave com relação à adaptação. Com relação a essa adaptação transformativa, elas são novas práticas envolvendo uma reforma estrutural profunda. As adaptações são mais amplas, mais substanciais, incluem a maioria dos setores, níveis de governança e são vários os protagonistas. E, obviamente, a mudança é muito mais rápida. E podemos ver que elas vão mais além daqueles limites de adaptação lenta e suave, e a abordagem e os limites são justamente algo que prepara o nosso sistema de saúde. Obviamente que temos que amplificar os nossos sistemas de saúde para essa mudança e essa adaptação transformativa. Os pilotos podem ser muito úteis e, obviamente, que tem uma série de implementações da nossa estratégia. No Canadá, nós aprendemos muito com os projetos. Na área de agricultura, temos 4 pilotos que foram desenvolvidos por comunidades em Windsor, em Ontário, em Fredericton, Winnipeg e obviamente em Manitoba. São muitos os aspectos de aprendizagem e justamente esses pilotos, essas comunidades HARS, foram de grande ajuda, porque obviamente eles estão encabeçando esses projetos piloto. Aprendemos também com os nossos parceiros colaborativos em Hamilton, Toronto, Montreal, Vancouver, e aprendemos uma série de redes que foram formadas entre esses parceiros para que esses projetos fossem desenvolvidos. E, obviamente, que temos uma série de respostas e vários fatores, e, obviamente, que essas pessoas estavam expostas, eram vulneráveis a essas mudanças. E, obviamente, que tem uma série de aspectos que foram desenvolvidos e produzidos justamente a partir desses pilotos com relação à saúde, mediante essas ondas de calor. Então, tem muita importância poder contar com essas comunidades em todo o território nacional. Agora, com relação ao nosso projeto Health Adapt, primeiro eu gostaria de mencionar que começamos em 2018. Era baseado em um projeto piloto e o objetivo era justamente proporcionar apoio ao governo local e autoridades da saúde locais para ampliar a sua capacidade de absorver uma série de planos de ação de adaptação a nível territorial, provincial, regional, local, e vocês podem ver aqui no mapa que tivemos vários aspectos e isso foi de grande ajuda no nosso aprendizado para nos preparar e responder aos impactos da mudança climática, como projetos na Colômbia Britânica e também em vários centros urbanos, cidades, algumas cidades maiores, outras menores, e também foram muitos os aspectos interessantes, não somente focando nos projetos relacionando as instalações de saúde, mas muitos dos pontos de aprendizado vinham de outras comunidades na sua luta de adaptar à situação nova. E, obviamente, com esses casos, foram justamente o que nos ajudaram a proporcionar esses aspectos de aprendizagem. E, obviamente, que nós temos alguém do Departamento do Ministério de Saúde do British Columbia e vocês vão ouvir da boca do representante sobre os aspectos principais desse projeto. O objetivo, basicamente, é nós ampliarmos a escala em relação a mudanças climáticas. Nós estamos passando, por exemplo, de sistemas de alerta precoce e suplementando-os com mais, digamos, a melhorias da infraestrutura inteligente em relação às mudanças climáticas. E isso tudo tem a ver com calor, ou seja, comunidades mais verdes, no sentido de trabalhar em cima disso, e depois passando para sistemas de saúde mais resilientes em termos de saúde. E isso é ainda muito mais transformador, não é? Em termos de como nós realizamos a adaptação de saúde, existem muitas formas diferentes pelas quais nós estamos fazendo isso.
Eu acho que até o tempo todo, Many não people é? are Então, familiar with some of the muitas pessoas core conhecem approaches to bem os integration processos of essenciais que nós realizamos em population termos health de assessments, implementar developing avaliações health na área de adaptation plans. These are saúde, very planos de adaptação proactive na área de measures. saúde, são I medidas like bem to call it working proativas, não é? from the Eu outside gosto de in chamar isso de from the olhando de perspective of fora para climate dentro, ou change seja, and na health perspectiva da systems. mudança And climática em it's termos dos really sistemas de important to saúde, sim, undertake, mas é importante health systems também planning realizar um aimed to make planejamento climate mais change into amplo em all of termos your de health riscos programs. de Again, saúde, being very significando que você being very faz proactive, interagir todos os seus programas de looking at the saúde de whole of forma health system proativa, approach. So analisando looking from uma the abordagem inside mais out, holística, I would consider olhando the de health system fora para planning much dentro. more transformative in Acho terms of the que kind of planejamento de adaptations sistemas de saúde é where muito mais some of the transformador em other termos de activities are adaptações às perhaps a questões little bit more climáticas e há incremental. outras atividades que são And then também we're also incrementais. engaged Nós because estamos the também impacts are envolvidos, em increasing função dos impactos e significantly do from climate aumento change on significativo da mudança hazard climática com response and relação recovery a about health. respostas So e sometimes recuperação em this can termos be de voluntary riscos ou workforce perigos da saúde. adaptation, where you've got urgent Nós, para esse needs in a processo de short time adaptação, frame. temos And this can necessidades be very urgentes em um intervalo reactive muito curto if de the tempo. planning is E not precisamos ser muito sort of advanced reativos enough. se o plano não And so, estiver avançado o we're suficiente, engaged de modo in que different nós estamos kinds nos of engajando em diferentes adaptation as we tipos move de forward. And we need to adaptações na medida que obviously nós bring avançamos, e us obviamente moving nós more towards precisamos melhorar tudo these isso e nos improvements. voltar para um processo de And so, escala there are a maior, ou number of ampliação da common escala. barriers to Agora, há scaling vários health obstáculos adaptation comuns that em I think a termos lot of da our colleagues ampliação have das experienced. adaptações de We've saúde. learned this in Canada, and I'll speak to some Nós examples of temos that in a aprendido moment. So, isso no Canadá também, e vou falar not sobre having isso enough já, porém, information, what nós não works, temos what muitas vezes doesn't, muita informação. what needs O que é que to funciona, o change, que não funciona, o not que having precisa the mudar. capacity needed, the Muitas vezes não money, temos a the capacidade people, the necessária, como expertise. dinheiro, pessoas, Leadership is conhecimento, really important, expertise. A and really need liderança that também é sustained importante. Nós collaboration precisamos and dessa colaboração coordination moving permanente forward, e particularly coordenação at different permanente levels of avançando, government or being especialmente em diferentes partners níveis de governo, quando você to tem bring muitos around the parceiros table. And para that trazer intersectoral para a collaboration mesa de can be a discussão. challenge, A bringing colaboração colleagues from intersetorial, sectors like ela é transportation, necessária, como outros, agriculture, urban envolvendo outros planning, setores, disaster transporte, management, planejamento urbano, into the agricultura, discussions planejamento about de health desastres and about naturais e moving tudo isso. faster in Tem terms a of ver how com we o fato de implement nós some of podermos these avançar em measures. como And implementar if you algumas take a dessas really medidas. Por que é interesting que nós não possible pensamos challenge or barrier, em, por even exemplo, just um desafio imagining what importante seria o a seguinte: fully adapted imagine future looks like, como what it é looks like um when it's the new futuro normal. totalmente And adaptado. O it's not que these sort of é o discrete, novo normal? independent E não actions. falando de ações independentes And e I think that's going to isoladas ou be an discretas, né? important Eu acho que moving essa forward imaginação to seria um really ponto para make avançar, no sentido de, that sort of much more de certa resilient maneira, future at the tornar ou individual and ter at um the health futuro system muito level. mais resiliente para And os certainly sistemas de saúde e engagement and para o nível de empowerment pessoas is também. a really E o important, engajamento e but could also be empoderamento a são muito challenge importantes, in mas isso pode ser um meaningful and desafio inclusive em collaboration termos with de a uma wide range colaboração inclusiva of e partners. importante ou People significativa, with porque lived isso envolve experience muitos with climate parceiros, change, pessoas que vivenciaram a mudança indigenous partners, climática, as many health parceiros systems do. indígenas e muitos outros são críticos para isso. And so, our Health Adapt Ou partners, seja, os nossos parceiros do Health face a Adapt, number of these eles challenges. enfrentam We vários learned desses this in desafios a e report aprendemos I believe isso going to nos be nossos, released colocamos isso nos nossos relatórios. tomorrow. Acho que It's our Health amanhã Adapt Lessons Learned report. vai ser o But relatório there are also a number of de lições enablers that aprendidas they identified do as Health well. So, Adapt. E quais são os having very promotores clear de tudo objectives isso? Ou about what seja, é you want preciso to ter achieve objetivos claros em relação ao que with your queremos health fazer ou adaptation, with alcançar your com a resilience nossa building adaptação, activities. as nossas Again, the importance atividades of broad de engagement, but also capacitação, em termos de não information só sharing with obter many of the mais partners, envolvimento, mas integrating também o lessons compartilhamento learned de as you informações com os nossos continue the parceiros health e adaptation integrar outras ações. Quando activities. falamos de In this atividades case, it was de from COVID, ações the interativas, isso, experiences por exemplo, com base na that they had to experiência da learn, many Covid-19, lessons from tivemos that. que aprender muitas More coisas a focus on partir daí, prevention não and é? Talvez um foco maior com preparation, relação à but also preparação, adaptation as prevenção an iterative e a approach, being adaptação como a course correct proposta iterativa when you que need to. pode ser útil Having quando adequate staff você tem um capacity is staff adequado, identified as being você really tem a important, capacidade do but seu also having pessoal really good guidance apropriado, quando documents você that tem you can também undertake documentos de the different orientação kinds of para que você activities that you possa need, realizar research diferentes tipos de activities atividades and que você precisa. program development Fazer atividades, por activities for exemplo, de community medicine. pesquisa, atividades de desenvolvimento de programas e coisas And I assim, think a tudo isso é really fundamental. Eu acho que great opportunity in terms of scaling up health é uma excelente adaptation is that oportunidade em there's termos so de much more ampliar a interest now escala in terms of da many different adaptação health para a área de partners, many saúde. Eu acho partners que outside of the health isso envolve, sector, é claro, in muitos terms of parceiros de the dentro e importance of fora do this setor de issue and saúde, the em need termos to dessa take action. importância de ter tantos And parceiros. É so, preciso building adotar on that
ações
Então, aproveitando este momento que vivemos agora, é muito importante. Os planejadores na área de saúde, administradores de saúde, profissionais de saúde, enfermeiras, médicos e também diretores na área de saúde, não é, autoridades de saúde, outros envolvidos na área de saúde, meio ambiente, comunicação e outras coisas, mas também profissionais de serviços sociais também. Eles proporcionam serviços que são muito importantes para muitos. Os não é, determinantes de saúde em termos de amontantes são importantes também. Serviços para jovens, serviços para pessoas com deficiências. É muito importante trazer todas essas pessoas para essa discussão e para esses esforços de avançar. E como eu disse, muitos desses tomadores de decisão também de fora do setor de saúde são importantes. Claro que, além disso, precisamos do trabalho também dos pesquisadores, os parceiros indígenas, sociedade civil, parceiros da sociedade civil, sociedade médica e outras pessoas individualmente, né, que são muito úteis também. Eu acho que uma chave importante para que nós possamos avançar para a utilização de estudos piloto seria buscar um manejo ou uma gestão iterativa dos riscos climáticos em relação à saúde, porque existem muitas autoridades, por exemplo, de saúde no Canadá, que abordam essa questão dos riscos da saúde em relação ao clima, conscientizando as pessoas, isso é muito importante também, a realização de alguma adaptação em termos do trabalho das atividades de base, incluindo pesquisa, vigilância, monitoramento, realização de avaliações. Então, logo você tem essas informações avançando para medidas de adaptação concretas, treinar o staff médico é importante, melhorar, por exemplo, a gestão de saúde, talvez ampliando ou atualizando as instalações de saúde, coisas assim. Então, aí você passa a ver onde você está criando resiliência, se você está sendo efetivo ou eficiente em termos de fazer coisas como monitoramento, avaliação e tudo mais. Então, as autoridades de saúde têm que fazer parte disso. É um ciclo que precisa continuar para o futuro e que suporta também os esforços de adaptação na área de saúde, o que deve levar a uma melhoria contínua e uma expansão também das atividades. Isso é uma base para ampliação da escala das adaptações ligadas à saúde. Existem muitos documentos da OMS, da OPAS, outros parceiros também, muitos outros parceiros que podem ser muito úteis para implementar essas diferentes atividades. Por exemplo, no Health Canada, nós temos os nossos parceiros em nível local, regional e tudo mais para o país, para o Canadá, nesse caso. Ou seja, o Canadá, nós somos muito ativos nesse sentido. Nós temos o Plano de Ação de Adaptação do Canadá, não é? Criado pelo governo do Canadá. O foco ele se concentra em algumas áreas essenciais. Uma delas que é proteger os canadenses de um extremo aquecimento, do extremo calor. Não é? Nós temos investimentos voltados para programas existentes para ampliar, não é, a base de evidências, aproveitando as orientações em nível federal para buscar o ambiente mais protegido. Muitas pessoas morrem, por exemplo, dentro de casa por conta do excesso de frio, excesso de calor, especialmente aqueles que estão em maior risco. Estamos também procurando implementar ações voltadas para proteger a saúde dos canadenses do extremo calor. Essa é a primeira iniciativa maior. A segunda são sistemas de saúde de baixo carbono e resilientes do ponto de vista climático. Isso também tem a ver com o nosso programa canadense Health Adapt, que foi lançado em 2018. E nós vamos renová-lo, ampliando com recursos e orientação, dados, informações, e temos um novo conjunto de parceiros financiados que estão realizando projetos e nós vamos aprender muito com relação ao nosso avanço nesse sentido. E como parte dessas atividades, nós estamos analisando a possibilidade de ampliação dessa escala, avançar além do nível piloto, do processo piloto, e ampliar através de intervenções específicas para ajudar a reduzir os impactos da mudança climática. Também avaliando a eficácia de tudo isso, das intervenções que já existem, analisando aquelas intervenções como, ao mesmo tempo, não só protegendo a saúde, mas também reduzindo os custos e melhorando a sustentabilidade. E para entrar nesse aspecto da mudança climática, que é o tema principal aqui, é importante ver como podemos ajudar os parceiros também a fazer isso. Ou seja, é um momento muito empolgante, muito animador para nós em termos de ampliar a escala de algumas dessas atividades. Agora, antes de concluir, eu
a minha apresentação de hoje, eu pensei em destacar um exemplo bem interessante de passar de um piloto para uma abordagem de resiliência para a sociedade como um todo. Eu acho que é um exemplo interessante de como ampliar a escala, utilizando informações climáticas e meteorológicas no sentido de proteger a saúde. Essa é uma nova orientação que foi desenvolvida pelo Programa Nacional de Segurança das Diferentes Áreas, que foi apoiada pelo Conselho Canadense. O nosso escritório na Health Canada também foi apoiado por eles, o que inclui essas ferramentas muito interessantes, inclusive, é uma orientação sobre o design de playgrounds, não é, de parquinhos para crianças, e nessa orientação há uma espécie de boletim daquele playground ali, daquele parquinho ali. O que é importante, quando você elabora o desenho, o design de um playground, por exemplo, para que ele fique mais frio durante um evento de calor extremo, digamos, seja garantido que você crie sombras e que os materiais na estrutura do playground não queime as crianças, que estejam tão quentes a ponto de queimar a criança. Então, esse boletim, ele está disponível também, esse report card, e ele também tem um infográfico que ajuda na comunicação dessa informação em relação a por que fazer design para o conforto térmico daquele parquinho ali, acho, do playground, né? Então, é uma grande ferramenta, sim, para comunidades, para escolas, para centros que não é que acolhem crianças para evitar que elas sofram desses extremos climáticos. Aqui, últimas reflexões aqui em termos da ampliação da escala em relação a como avançar em termos da curva de mudança climática. É importante que as autoridades sejam muito proativas em termos de seus esforços de manejo, gestão do risco, porque nós não podemos ser apanhados num ciclo ineficaz de adaptação às crises que não consiga dar a resposta adequada. É preciso empoderar os nossos parceiros e aproveitar do interesse cada vez maior por parte de muitos parceiros no setor da saúde e também de fora dele. Contribuir também para redes de profissionais de saúde através de educação, treinamento e tudo mais. Esse é um exemplo maravilhoso, creio eu, disso. Mas também nós precisamos empregar uma avaliação da adaptação iterativa baseada em evidências. Nós não podemos nos dar ao luxo de um aumento desse impacto climático. Nós podemos ter menos tempo e recursos para adaptações de saúde e seu planejamento para o futuro. E é preciso que nós possamos agir rapidamente quando nós tivermos que fazê-lo. É preciso buscar também a construção de um sistema de resiliência em nível de sistema de saúde para as pessoas que possam chegar a benefícios conjuntos ou em termos das nossas ações. Medidas, por exemplo, que tragam benefício à saúde como um co-benefício, coisas como aumentar, não é, a equidade, reduzir doenças crônicas, melhorar a questão da saúde mental, porque tudo isso vai levar a uma maior resiliência da sociedade quanto a esses impactos. E nós damos apoio a esforços para que as pessoas fiquem mais seguras quando esses impactos sobre a mudança climática ocorrerem ou aumentarem, né? Ou seja, é muito importante, sim, elaborar estas medidas corretamente e, claro, garantir que nós não estejamos causando qualquer dano a ninguém em termos de implementar estes assuntos. E com isso, quero agradecer novamente pelo convite e fico na expectativa de perguntas, tá bom? Obrigado. Muitíssimo obrigado, Peter, por esse tour que você nos levou, mostrando a experiência que vocês têm tido no Canadá. E eu aprendi muito aqui. Você trouxe muito boas ideias sobre como nós precisamos abordar as questões. Próximo orador, professor Marcelo, professor Marcelo, Cristóvão Barcelos, da Fiocruz Brasil. Cristóvão, a palavra é sua, por gentileza. Agradeço pelo convite, agradeço muito, não é? Porque é uma reunião extremamente interessante e eu espero abordar algumas das questões que são difíceis, especialmente para mim. Eu vou mudar para português, por favor, pode ser? Yes, you're welcome. Pois não, doutor, pode. Eu vou colocar um foco especial na questão da observação, dados de observação locais e como escalar um observatório de clima e saúde, né? Eu faço parte do
Observatório Brasileiro de Clima e Saúde, que completou 15 anos de existência, e essa questão da escala, como ganhar escala, é um problema, uma questão permanente para nós. Primeiro, talvez algumas definições de escalar um projeto, escalar um programa de adaptação, ao mesmo tempo, ganhar diversidade, tratar de maior número de problemas e maior número de colaboradores, também ganhar escala do local para o nível nacional ou regional, e ter maior impacto também, né? Ter mais cobertura, eficácia, como disse Peter anteriormente. E isso coloca em questão um divórcio que existe entre as iniciativas locais e iniciativas globais, né? Ou de questões que são particulares, como diz a epistemologia, particulares e questões que são universais, globais. No nível local se utiliza muito dados qualitativos, baseados em experiências, em percepções, e no nível global, mais qualitativo, baseado em indicadores. Por outro lado, o local trabalha com tem atividades muito mais intensas de participação, e os principais colaboradores são associações, né, da sociedade civil, enquanto no nível global se trabalha com tecnologia e instituições. No nível local, os estudos, todas as ações são altamente dependentes de contexto, e os contextos são inúmeros dentro do cenário que nós estamos vivendo de mudanças climáticas e crise climática. E tem uma frase muito repetida nesses casos, quando se contrasta global e local, que o diabo mora nos detalhes. Então, por onde começar, né? Os detalhes são importantes, mas alguma tentativa de generalização é importante. Quando nós trabalhamos com uma comunidade, por exemplo, ouvimos muitos depoimentos que são dificilmente mensuráveis, porque são sentimentos pessoais, de sofrimento, de percepções, de valores que são muito das comunidades, enquanto num nível mais genérico, mais universal, nós precisamos medir, precisamos de dados que estejam disponíveis e sejam cientificamente válidos. Então, precisamos abstrair, de alguma maneira, todo esse conhecimento que é gerado, que é acumulado no nível local, pelas comunidades, mas, ao mesmo tempo, quando nós produzimos algo que parte do nível de um universo maior, nós precisamos ressaltar a pertinência e a relevância dos problemas que nós estamos tratando. O exemplo da dengue, né, que é muito utilizado quando a gente trabalha com mudança climática global, que atingiu agora quase toda a América do Sul e se expande para a Europa, se expande para países de maior latitude. Quando nós conversamos com pessoas, as pessoas têm sintomas, têm doença, têm sentimentos, sofrimento, mas pensando mais ambientalmente, vamos dizer, nós precisamos pensar nos vetores que transmitem dengue e nos seus ambientes. Portanto, provocar e compreender uma mobilização que é coletiva. Daí, pensar nos determinantes da doença, não na doença em si, na doença principalmente no nível individual, mas nos determinantes sociais e ambientais que têm essas doenças. E, para isso, usar estatística, usar Big Data. Por isso, é difícil essa translação de conhecimento, porque nós, no nível global, nacional, regional, trabalhamos com incidência de dengue, com infestação pelo mosquito transmissor, mas individualmente as pessoas
talvez não se dê conta que essa taxa de incidência repercute no dia a dia na vida das pessoas. Uma abordagem que nós evitamos são esses modelos simplistas, né, que relacionam uma variável, muitas vezes a temperatura, com um desfecho sobre a saúde. Por exemplo, a morte, hospitalização, doença. Esse tipo de abordagem ela leva a um catastrofismo, né? A ansiedade climática, que já tem sido tanto tão falada, e parece que não carrega nenhuma solução. Além disso, esse tipo de abordagem muito simplista de uma variável climática e uma variável de saúde, ela esconde as imensas desigualdades que nós temos, principalmente na América Latina. Quem, afinal, é afetado, quais são as populações mais vulneráveis e o que se pode fazer para proteger essas populações. Portanto, que é um pouco mais complicado, mas que eu acho que pode ser útil, é tentar relacionar os fatores mediadores dessa relação entre uma crise climática e os desfechos sobre a saúde. Por exemplo, a seca produz escassez de água, e as pessoas começam a buscar fontes de água que estão contaminadas, daí se infectam, usam reservatórios de água, muitas vezes, que são suporte para reprodução do mosquito, da dengue. Isso provoca doença, que provoca casos graves ou casos menos graves, que vai gerar a notificação, a hospitalização, e muitas vezes aparece na mídia, né, nos grandes jornais e nos jornais locais. É preciso entender isso, todo esse quadro, para a gente saber exatamente onde intervir. Primeiro, aonde dispor indicadores, né? É possível medir nível do rio, nível de reservatório de água, de superficial ou até de água subterrânea, e daí avaliar a disponibilidade de água na natureza. Contaminação da água também é mensurável, a hospitalização, a notificação de doenças, os óbitos, e a mídia também tem servido para nós como uma importante fonte de informação para se obter dados de locais, sobre essas crises climáticas e suas repercussões sobre a saúde. Mas, muitas vezes, a intervenção não é exatamente no local, no mesmo compartimento, digamos, que nós estamos medindo com indicadores. Por exemplo, existem questões não climáticas, não relacionadas diretamente à crise climática, que é a eficácia da atenção primária em saúde, as condições gerais de nutrição e comorbidades da população, as condições desfavoráveis socioeconomicamente que causam essas desigualdades e as questões de saneamento em geral, né? Então, esse quadro, primeiro é importante dizer que esse quadro ele foi construído com intensa participação da comunidade. É a comunidade que identifica que indicadores vão ser utilizados e aonde é preciso intervir para evitar os piores danos da crise climática. Por exemplo, workshops, oficinas, mídia local, as estatísticas, os estudos de campo com a participação da comunidade são ferramentas importantes para nós conectarmos isso, então, sobre o contexto global, o contexto local, o que é universal, o que é particular ou específico da comunidade. Um exemplo bastante dramático, que nós tivemos uma seca muito forte no Nordeste brasileiro, conhecido como a região do semiárido. É possível se medir a chuva ou seca, a ausência de chuva ou seca, através desse índice, um índice normalizado da vegetação. Em rosa aparecem as áreas mais afetadas pela seca, verde não estão afetadas, e tem uma área onde permanece durante muito tempo essa seca que durou 2, 3 anos no estado do Alagoas.
Juntando essas informações do dado desse índice de vegetação, NDVI, com dados que são gerados pelo Sistema de Informação em Saúde e com a mídia, com notícias da mídia, nós temos um quadro mais completo dessa crise que aconteceu. Existe uma queda ao longo dos últimos anos do NDVI, que mostra que há uma tendência de seca decenal, de longo prazo, em toda a região, se acentuando no ano 2013, 2014, e que gerou dezenas de mortes naquela região por diarreia. E isso apareceu nas notícias de jornal. Essas 3 informações são básicas, então, para a gente construir esse cenário da crise e intervir sobre os determinantes da saúde. A consequência prática da gente já tentando esse processo de generalização de escala, ganhar escala, foi a construção de um sistema de monitoramento de seca no Nordeste brasileiro, nessa região semiárida, e que mostra a cada semana a evolução de um índice de seca. Nesse caso não foi um NDVI, foi um outro índice que foi utilizado que está sendo utilizado para monitorar a seca na região Nordeste. E esse é o quadro que a gente vê no campo. Escassez de água, e a pouca água que tem disponível está completamente contaminada, é utilizada por animais e muitas vezes serve para abastecimento de água das cidades não, mas de áreas rurais e que são afetadas por surto de diarreia. Então, essa conexão entre que a gente observa nas oficinas, nas entrevistas e no trabalho de campo com os indicadores é o que a gente pode chamar também de escalar, né? Escalar um projeto de adaptação. Eu convido todos a visitarem o site do Observatório de Clima e Saúde, que tem dados, mas também notícias e notas técnicas sobre essas crises mais generalizadas que tivemos no Brasil. Esse é um mapa que pode ser gerado por consultas, nesse caso daqui a dengue, mostrando claramente que ela tem se expandido em direção ao sul do Brasil e atingindo agora a Argentina e o Uruguai. Junto com ele, se pode fazer gráficos para examinar tendências a longo prazo e surtos de doença, e consultas sobre cada cidade, cada município, no caso brasileiro, sobre a estrutura demográfica e a rede de saúde que existe, de hospitais, de centros de saúde. Finalmente, eu gostaria de ressaltar 5 fatores importantes, críticos, para nós monitorarmos e intervirmos sobre essa observação da crise climática, né, e ganhar escala. Primeiro, dados em quantidade e diversidade. Não basta um indicador, não basta uma visão do determinado problema, mas nós precisamos ganhar também essa diversidade de olhares e de fontes de informação diferentes. Em segundo lugar, um foco especial em populações vulneráveis, e nós só descobrimos quem são exatamente os vulneráveis com pesquisas epidemiológicas, com trabalho de campo, com as nossas oficinas participativas. E o uso intensivo de análise estatística, né? A gente precisa sair da média de temperatura, média de prevalência, média de doenças, incidência média. Nós precisamos destacar tendências, identificar tendências a longo prazo e também crises localizadas que podem ser obtidas através de técnicas de data mining, etc. Criar uma rede de pesquisadores é muito importante para a gente que se capacite pessoas a fazer pesquisas, muitas vezes usando dados do nosso observatório, coletados pelo nosso observatório, mas
diversas disciplinas se debruçando sobre um problema de saúde relacionado ao clima, e isso cria uma massa crítica nas comunidades para se entender um problema e intervir sobre esse problema. E, finalmente, engajamento de grupos locais. É impossível se fazer pesquisa e se propor medidas de adaptação sem esse engajamento desses grupos. Eu queria deixar uma pergunta que vai retornar no final desse curso, que é como é, como transmitir, como investigar, como estudar sobre as variações de clima e comunicar essas variações de clima para esses níveis mais locais e para organizações comunitárias. O que é 1,5 graus Celsius de temperatura a mais? O que é 10 milímetros a mais de chuva? O que é uma taxa de incidência de 300 ou de 400 por 100 mil de dengue, por exemplo? Né? Como engajar as pessoas e como fazer essa translação de conhecimento, né? Tem 4 opções aqui que eu acho importante para nós pensarmos. Por exemplo, tentar traduzir esses valores em eventos sensíveis, por exemplo, o nível da água, como eu falei, nível da água de rios, o desaparecimento de animais, incluir esses determinantes sociais e ambientais que eu mencionei na discussão, não se ater somente à temperatura, eu acho que isso é importante, mas também falar de outros determinantes sociais e ambientais que podem agravar ou diminuir os riscos à saúde. A escuta às comunidades locais e as suas impressões, as suas prioridades, ou promover um maior entendimento sobre os processos climáticos, que é difícil, né? O clima tem uma linguagem própria, tem leis do clima que são muito difíceis de se explicar para uma comunidade sem universidades e que está enfrentando um problema. Isso são questões que eu gostaria de deixar. Não tem resposta correta, sim ou não, mas acho que algumas dessas opções são válidas quando nós falamos de escalar e do nível local para o nível mais geral, e também da tecnologia para a participação. Acho que é importante também essa translação de conhecimento tecnológico junto com a participação comunitária. Muito obrigado, graças e thank you. Thank you very much, Professor. Muitíssimo obrigado, professor Cristóvão. Para mim foi fantástico, foi muito estimulador ouvir tuas palavras e essa discussão sobre o local, global, quantitativo, qualitativo foi excelente. Você realmente proporcionou exemplos da complexidade da saúde climática e como juntar os pontinhos e comunicar as pessoas, e muitíssimo obrigado mais uma vez. A próxima pessoa que vai falar na verdade, a nossa diretora da resiliência climática do governo da Colômbia Britânica, Mary Cameron. Muitíssimo obrigada. Por gentileza, confirme se conseguem ver os slides. Eu acho que sim, está tudo perfeito. Muito obrigada. Continua a doutora Mary Cameron. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu sou diretora fundadora da Unidade de Resiliência Climática do Ministério da Saúde aqui na Colômbia Britânica, uma província do Canadá. Para iniciar, eu gostaria de reconhecer com muita gratidão os povos Lacunian
hoje, e os Songhees, e as nações de povos originários, e sabemos que hoje, aliás, celebramos o Dia de Reconciliação, quando houve a criação de uma série de institutos educacionais e reconhecemos a importância dos povos originais e estávamos mostrando o nosso compromisso com a reconciliação, incluindo o documento das Nações Unidas com relação ao reconhecimento da importância dos povos originários. E essa é a data de reconhecimento hoje. Eu gostaria de mostrar aqui um panorama da nossa apresentação sobre a nossa unidade de resiliência climática na Colômbia Britânica e vou apresentar então também uma adaptação da saúde. Obviamente quero reconhecer as nossas autoridades de saúde, nossas comunidades que têm trabalhado em conjunto nesse sentido. Também vou mostrar aqui exemplos da nossa amplificação da adaptação à saúde e os exemplos aqui que temos os sucessos e, obviamente, os reveses e o que nós teríamos para o futuro. Agora, com relação ao nosso programa, nós formamos o nosso programa em 2022 e trabalhamos com as autoridades de saúde para encontrar uma iniciativa e políticas estratégicas para promover o sistema de saúde, resiliência climática e sustentabilidade. Trabalhamos com vários aspectos do nosso governo, da nossa sociedade, para aumentar essa resiliência e a sustentabilidade com relação à nossa jornada de adaptação. Vocês podem ver que tivemos vários aspectos muito importantes e gostaria de dar destaque a alguns pontos mais importantes dos últimos 5 anos. Primeiro, com relação à adaptação. É muito importante saber que as autoridades de saúde têm essa exigência a partir de 2017 de redução das emissões de gases. E obviamente que temos essa luta para diminuir as emissões. Apesar de que muitas das áreas têm sido têm trabalhado dedicadamente, temos, obviamente, a importância de identificação dos aspectos e riscos significativos à saúde e, da mesma forma, temos nossa portaria e do plano de ação de adaptabilidade para manejar e proporcionar apoio, e também temos um programa de investimento nacional, outro programa que o Peter já mencionou, e outros programas que justamente funcionam como um início ao nosso projeto de adaptação a partir de 2019 e 2022, que é o nosso Health Adapt. Em 2022, o Ministério da Saúde criou a nossa unidade de resiliência climática e primeiro plano de ação climática. Obviamente que nós tivemos uma série de impactos, principalmente com relação à saúde das nossas populações, do nosso sistema. Com o nosso lançamento de 2022, formamos a nossa unidade de resiliência e o Ministério da Saúde podia coordenar todas as estratégias. Depois, desenvolvemos uma série de planos e, obviamente, todas as províncias fizeram uma revisão de todos os sistemas de saúde para que, com o apoio das autoridades, pudéssemos desenvolver capacidades e ter acesso regional a todos os planos de saúde. Hoje estamos focando mais no desenvolvimento desses sistemas e planos de sustentabilidade com coordenação através de todas as nossas províncias. Bom, para nós, a ampliação da escala de adaptação de saúde é uma coisa que nós definimos em termos de trajetória. Algumas das necessidades vêm com a oportunidade, por exemplo. Não é, na verdade, nós temos tido necessidade de ações de adaptação, estabelecendo o palco para uma ampliação de escala das ações que viriam depois. Isso tem a ver com projetos isolados, projetos pilotos, e outros que nós precisamos garantir um financiamento, não é? Incluindo planos de adaptação, até planos instituições ou transinstitucionais. Na verdade, tudo isso voltado para a melhoria da saúde planetária. Não é? O objetivo aqui é mais ou menos trabalhar com outros parceiros, porque ao invés de trabalhar em silos,
nós precisamos trabalhar de forma que possa ajudar as nossas autoridades. Por exemplo, na saúde, os autodeterminantes de saúde, é importante trabalhar com relação a isso. Claro, a saúde é também um valor universal, compartilhado em muitos setores, o que nos apresenta uma oportunidade de alavancar os esforços no sentido de pegar, agrupar os recursos, ampliar a nossa visão, ampliando o alcance e o escopo também do nosso trabalho. Finalmente, é muito importante que as ações climáticas não permaneçam de lado. Há oportunidades, ou seja, fiquem marginais, sabe, marginalizadas. É preciso adotar uma posição mais sustentável para que isso permita um impacto maior, ou seja, incluir a área de clima, na área de planejamento de saúde, em todos os outros setores também. Esse último slide fala sobre o que é que precisa ser ampliado ou elevado em termos de escala. Não é uma coisa fácil. No primeiro, o propósito deste curso aqui, desta sessão de hoje, é preciso entender o seguinte: como é que você passa de uma ação climática que está ali no papel em cima do seu birô até chegar, fazer com que essa informação chegue aos sistemas de saúde? Temos um longo caminho a percorrer, mas eu poderia falar sobre os elementos de maior impacto que pode levar a abordar os nossos problemas. A primeira parte, por exemplo, primeiro, enfrentar o problema é uma coisa extremamente importante em termos da mudança climática, mas também é uma coisa assustadora no longo prazo, não é? Na nossa experiência, um primeiro passo crítico seria entender o sistema e a paisagem em sua volta. Isso começa com conversas informais, através da construção de relacionamentos. E Peter foi uma das primeiras pessoas que eu contactei para falar sobre esse programa e finalmente ter avaliações para identificar os documentos que possam dar suporte às nossas ações. É preciso ter uma estrutura em termos de como estabelecer um sistema de resiliência. Os parceiros de saúde, em todos, desde tomadores de decisão até o pessoal profissional, o pessoal que está nas bases, tudo isso é importante que essas pessoas apresentem sua colaboração. Nesse slide mostra várias possibilidades. Por exemplo, nossa experiência, nós não estimulamos essa ordem como está aí. As coisas às vezes acontecem de forma paralela, não é? A prestação de contas ou responsabilização requer um mandato claro no sentido de permitir que as ações sejam ampliadas em termos de escala. É preciso ter a oportunidade de promover mais liderança e desenvolvimento da capacidade das pessoas, ou capacitação, fazendo com que a abordagem seja coordenada entre os diferentes setores em torno dos sistemas de saúde. A governança é fundamental também, a partir das estruturas entre agências, através de uma coordenação centralizada e uma supervisão. É necessário trabalhar em um plano estratégico, tudo isso tem que ser trabalhar de forma articulada. E o último ponto que está no slide é importante, mas eu acho que as redes, os networks que estão ali, são os elementos essenciais ou ingredientes essenciais. No nosso caso, isso começa com ligações telefônicas informais, conversas, etc. E hoje é um momento importante também, porque nós estamos aqui alcançando vários aliados, vários campeões que estão nos ouvindo hoje, em que podemos compartilhar as nossas visões comuns juntos aqui. Portanto, na Colômbia Britânica também é o que nós procuramos fazer. E começando com a responsabilização ou prestação de contas, no caso da British Columbia, não é, da Colômbia Britânica, é um requisito do governo, o governo e as organizações do setor privado, tá, incluindo os ministérios e autoridades do governo. Por exemplo, temos os requisitos em termos de neutralidade do carbono e coisas assim. Para implementar a legislação, é necessário que o progresso dessas ações seja reportado e esses processos de prestação de contas ou de responsabilização eles requerem que as autoridades de saúde implementem também e relatem, e enviem os seus relatos em termos de estratégias. Precisamos de ações climáticas também, não é? Para fins de estratégias de preparação para as mudanças climáticas. Então, é necessário que nós possamos buscar sistemas de saúde que busquem a quantidade menor possível de emissão de carbono. Temos mobilização e ações. Em 2024, publicamos o nosso relatório do risco à resiliência, conforme está escrito ali à direita, incluindo dados, histórias do mundo real, de parceiros de dentro e de fora dos sistemas de saúde também,
e algumas das comunidades às quais atendemos. Você pode acessar esse relatório acessando o QR Code que está mostrado aí embaixo, do lado direito do slide, em que vocês podem ter acesso a esse conteúdo, a portais online que permitem que você possa ter acesso a outros relatórios. Isso reitera o nosso esforço em termos de ampliar a escala, porque ampliar a escala requer responsabilização, não é, governança, estratégias e o trabalho das pessoas. Então, gerar e mobilizar eventos como esse tipo de relatório mostra, ele reforça ações que possam ser local e, em geral, de forma local e geral, relevantes e pode se aplicar para o desenvolvimento de novos produtos, recursos e atividades que possam ter uma história, não é, motivadora, não é, que possa tocar os corações de vários públicos e entender também quais são os pontos principais. E muito importante é gerar conhecimento com base na perspectiva das ciências ocidentais, refletindo a nossa experiência e também dos povos indígenas nativos. Esses principais promotores também, ou facilitadores, né, têm promovido vários elementos. Em termos de, nós temos o Comitê Executivo do nosso Ministério, que proporciona supervisão em termos dos nossos planos de ação, treinamento para a força de trabalho, não é? Desenvolvimento. Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, um curso online de programas de liderança que são adaptados à força de trabalho que é muito ocupado. A área de evidência e comunicação inclui avaliação e comunicação de ações motivadas por evidências. E o último ponto é a inovação e transformação. Temos o Programa de Inovação Climática, que proporciona financiamento semente, ou seed funding, para atividades voltadas para a área de saúde e comunidades. Esse slide mostra outros caminhos em termos de estratégias. Por exemplo, o plano de sustentabilidade em termos de climática proporciona uma visão unificada e objetivos compartilhados para ações climáticas e sustentabilidade em todo o sistema de saúde, não é isso? Também envolvendo os nossos parceiros indígenas e tudo mais. É preciso que nós entendamos a realidade das pessoas a quem servimos, né? Às quais nós servimos. Então é importante ter uma organização ou um órgão de coordenação, como o governo e tudo, que possa supervisionar esses esforços. Então, hoje eu revisei com vocês alguns dos destaques da nossa jornada para a adaptação, mas eu havia separado as partes mais confusas, ou seja, ampliar a escala das adaptações de saúde não é um processo simples, não é um processo linear e pode envolver muitos altos e baixos. Aqui nós tentamos destilar alguns dos fatores principais de sucesso, como também os não sucessos aqui na Colômbia Britânica. Com relação aos sucessos ou fatores de sucesso, se inclui entender o sistema e a paisagem na qual estamos trabalhando, o estado atual dessa paisagem. É preciso entender as necessidades, prioridades, realidade, quem são os tomadores de decisão, não é? As comunidades e tudo mais. É preciso comunicar aquilo que você aprendeu com relação à sua história motivadora, que possa se harmonizar com o interesse das pessoas que estão, da sua plateia, não é? É preciso trazer aliados em torno dessa missão para uma abordagem colaborativa para a sociedade e também é preciso otimizar o processo de múltiplas soluções que são necessárias com esse trabalho, porque tem a ver com a sustentabilidade econômica, a reconciliação indígena e a equidade também são fatores importantes. Alguns dos desafios incluem navegar sobre esse assunto da mudança climática, que é um assunto complexo, ele não é fácil, ele requer que você se afaste de mentalidade isolada para pensar em termos de sistemas orientados para o futuro, o que significa que é preciso que nós encontremos uma segurança cultural e levar em conta as necessidades culturais das gerações para o futuro. É preciso, para isso, ter conhecimento, habilidades, capacidade, não é, para que seja possível transformar a teoria em aplicações práticas. E, finalmente, as prioridades concorrentes com recursos limitados. Isso volta àquele entendimento de que nós sejamos responsivos à necessidade do sistema e das diferentes comunidades às quais atendemos. Então, não é claro que isso acontece em todos os pontos. Olhando para o futuro, quais são os principais desafios e oportunidades em que nos concentramos agora para continuar a construir este impulso? Estamos trabalhando para harmonizar, não é, diferentes atividades da ação climática, incluindo mitigação, adaptação e sustentabilidade.
Todos nós temos um objetivo compartilhado, é preciso alavancá-lo para harmonizá-lo, ou seja, inclui instalações de saúde pública, não é? Gestão das emergências, coisas estrategicamente vinculadas e coordenadas em torno dos objetivos comuns. Simplificando a governança e a responsabilização ou prestação de contas são coisas importantes para que possamos aproveitar as diferentes prioridades. E dois pontos finais são continuar responsivo e continuar sendo inovadores, no sentido de otimizar os valores que temos e também os esforços que precisamos para o futuro, né? Bom, eu quero agradecer novamente pelo convite, por estar com vocês aqui hoje, compartilhar a nossa história com vocês e aprender com base na experiência de outros sistemas de saúde também. Eu agradeço novamente e terei prazer em responder perguntas que eventualmente tenham. Thank you. Obrigado. Olha, muito obrigado, Mary Cameron. Eu realmente gostei muito do compartilhamento das informações que você nos trouxe, ou seja, sendo bem oportuna e no contexto de sermos estratégicos, de evitar os silos, né? As ações estanques e o que nos dá. E você trouxe orientações e sugestões sobre como começar, e você concluiu com alguns dos fatores de sucesso e alguns dos sucessos ali, inclusive a parte de mentalidade que você mencionou. Aqui em Washington, nós lidamos com muitos ministros, alguns deles ainda ficam pensando, isso afeta a saúde? Como? Bom, as pessoas estão em pontos diferentes nas suas jornadas. É preciso encontrá-las onde elas estão, ajudando-as a ver e tentando se engajá-las no nosso processo. Agora estamos no ponto em que podemos abrir para perguntas e respostas. Vai ter muitas e muitas perguntas aqui, não é? A minha colega Meg e eu temos analisado aqui, tentamos selecionar algumas delas para alguns de vocês, como painelistas, né? E eu vou começar com você, Peter. E alguém lhe pergunta sobre o seguinte: o Canadá tem uma longa história, não é, de liderança científica. Dada a escala do que estamos enfrentando quanto a esses desafios, como a comunidade internacional pode avançar essas respostas fragmentadas que damos, ao invés de serem todas centradas? Esse seria talvez o momento em entender como uma estrutura de governança global poderia eventualmente garantir uma responsabilização, priorizando a saúde das pessoas e não o estreito do interesse político e econômico. É uma pergunta meio ampla, mas eu ia dizer isso, que realmente a pergunta é bastante ampla. Mas eu acho o seguinte: em termos do aspecto da ciência, e é isso que nós ouvimos aqui nas duas outras apresentações, é extremamente importante que a ciência e a evidência sejam usados para informar, para que as políticas necessárias avancem. Acho que essas iniciativas oferecem muitas oportunidades realmente de podermos avançar no sentido de fazê-lo, ou seja, de desenvolver uma pesquisa dentro do que for necessário, porém em fóruns assim como este, como estes aqui, para que possamos aprender uns com os outros. E claro que o Canadá se beneficia em muita colaboração internacional, tem feito isso ao longo dos anos, e muitos anos, né? Então, por exemplo, nós contribuímos para algumas orientações iniciais para fazer avaliações na área de mudança climática, conduzidas pela OMS, pela OPAS. E isso ajudou muito. Eu acho que isso ajudou muitas autoridades de saúde no Canadá e fora do Canadá também a obterem as informações necessárias para realmente darem apoio a ações efetivas e também para conscientizar as pessoas, não é? Especialmente aqueles que lidam com a mudança climática. Nós já temos evidências disponíveis para conseguir fazer avançar essas ações, e eu sei também que existem oportunidades através da iniciativa TAT, outras também, outras iniciativas conduzidas pela OMS, ou seja, nós continuamos com esse intercâmbio a nível internacional na área de pesquisa, melhores práticas, e temos muito envolvimento nisso também. Há muitas oportunidades, diria eu, para fazer com que tudo isso avance. Obrigado, Peter. Agora, a segunda pergunta é a seguinte: em alguns momentos você falou sobre isso. Você pode trazer informações sobre estratégias voltadas para os povos indígenas, Peter? Sim, com certeza. Nós
tivemos a felicidade na nossa avaliação nacional de 2022 de ter um capítulo separado desenvolvido pelo Centro de Saúde Indígena aqui sobre o impacto da mudança climática sobre os povos indígenas que vivem no Canadá. E isso, aquilo ali, houve um relatório de várias pesquisas realizadas pelos povos indígenas e também adaptações conduzidas pelos povos indígenas, que foram concluídas, foram realizadas, né? E eu acho que muitas pessoas em todo o país, tanto do Canadá, aprenderam muito com isso. Existem vários tipos de adaptações e certamente os líderes indígenas poderiam falar muito melhor do que eu sobre este assunto. É por isso que eu estimulo as pessoas a que leiam esse capítulo. Mas vejam bem, alguns dos problemas significativos foram tratados pelas comunidades na região norte do Canadá, por exemplo, onde o clima é muito extremo e que torna difícil a caça, não é? É difícil caçar lá, então o clima no norte é mais imprevisível, existem diferentes tipos de necessidades de adaptação que foram desenvolvidas também para isso, ou em termos de segurança alimentar também. Há muitas medidas diferentes e aprendizagens que foram extraídas dos povos indígenas, não é? E em diferentes atividades também. Ou seja, há muitos exemplos disso. Eu vou colocar o link, inclusive, aqui no chat, tá bom? Para que vocês possam ter acesso e dar uma olhada nisso, ok? Thanks, Peter. Obrigado, Peter. Agora, passando para o senhor professor Barcelos, What can be done when the o que available é data que are very você limited faz quando os dados or do disponíveis são not limitados, allow us to que não identify nos permitem other ainda vulnerabilities of identificar people outras in an vulnerabilidades extreme das pessoas event? durante um evento extremo? And beyond the event itself, Além do próprio pre-existing evento em si, vulnerabilities and access há to outras care vulnerabilidades, can por also exemplo, play a role. que So how can desempenham um we papel essencial. engage Como é que nós with podemos, the professor, authorities in nos dialogue engajar com as autoridades em on termos de this diálogo context, sobre este given that contexto aí, participation dado of que a people in climate change participação and das health pessoas em policies is termos de mudança already climática a e em políticas de challenge? saúde é uma coisa difícil, né? É desafiador. Muy interesante. Creo que nosotros tenemos alguna experiencia también con otros Nós países de América del também Sur temos y algumas experiências com alguns casi países da todos América do Sul e, basicamente, disponemos de quase datos. todos eles têm Tanto carência así de porque dados. reconocemos en E ineficiencia de algo salud, ¿cierto? que acontece é muito comum nos sistemas de saúde. Então, Un desafío muy grande que es esse é um desafio muito grande, que é lo que exatamente o pasa seguinte: como entender o que é numa que população muito grande acontece segundo numa dados população do sistema muito de ampla, serviço de de acordo com os saúde. dados dos sistemas dos serviços de saúde, No né? todos buscan, Ou no todos seja, nem buscan ser todos capaces procuram, não todas as de pessoas serviços têm de a salud, capacidade de ter no acesso aos todos serviços de saúde, nem todo mundo se ven representados por não los é dados representado pelos demográficos, dados pero demográficos. hay Porém, alguna estrategia existem algumas estatística que se puede utilizar, estratégias por ejemplo, para estatísticas que podem ser detectar usadas, por exemplo, para identificar brotes. surtos. Os brotes são Ou visíveis seja, os surtos são visíveis. sempre Claro, quase sempre eles por são la mídia publicados pela mídia local, tradicional ou local, e y muitas vezes una ciudad pequeña numa cidade pequena que tiene su seja, ela propio tem o seu periódico, próprio tiene jornal, ela tem o seu la próprio, cobertura ou de seja, eventos a cuando cobertura son de eventos muy graves. quando eles são muito sérios, né, quando são graves, e Hay la então posibilidad de há a possibilidade tratamiento também estadístico. Por eso de realizar um tratamento estatístico. É por isso que data eu mining, citei o porque data mining hay la como posibilidad de processo, porque existe a tratar possibilidade, datos por exemplo, de de un gran tratar volumen dados y de identificar grande cuáles son los volume grupos más e ali afectados, por identificar quais ejemplo, são os grupos mais según edad, afetados, por exemplo, según de sexo, acordo com a faixa etária, de acordo com o tu sexo, de acordo barrio, com o bairro ou a região onde mora. Então, no ou seja, eu acredito que no es isso una não é información uma completa ni eficaz, informação ni completa, quer dizer, abrangente, pero plena nem abrangente, pero mas eu es una acredito que posibilidad é uma possibilidade de diálogo, de diálogo, un né? Ou diálogo seja, que um comienza con los diálogo datos oficiales que y começa va a hacia partir las dos dados comunidades oficiais que van a e interpretar aí são as lo que comunidades que observamos con los efetivamente datos. irão Por interpretar aquilo ejemplo, que nós observamos a si partir hay desses dados. Por un exemplo, se brote há um surto muy grave, si hay muito sério, un se há evento um extremo evento climático, extremo, um evento nosotros climático vamos a buscar extremo, nós vamos
procurar Esto aí se detecta as informações. Isso é detectado a partir do tratamento estatístico epidemiológica das informações y epidemiológicas vamos a buscar e informantes nós vamos locales que procurar puedan pessoas que, em nível local, que puedan possam oferecer aquela detallar informação, que en lo que possam pasa detalhar en aquilo que cada está comunidad, acontecendo, por exemplo, em cuáles cada son las comunidade. poblaciones Quais são afectadas, as populações que cuántos foram muertos, atingidas, qué pasó quantos, con esto, o que é que todos aconteceu, los por exemplo, componentes com de la os elementos, os complejidad componentes, que está aqueles diferentes involucrada elementos da el complexidade clima que está actualmente. envolvida em termos de clima e saúde. Eu acredito A partir que, de los datos a partir cuantitativos dos dados hacia quantitativos, informaciones locales, nós podemos chegar a sería informações una locais. Seria alternativa. uma alternativa. Thank you. And so I have one more question for Muito you, obrigado. and I think this is almost Uma a outra broader pergunta. question Eu than acho just climate que and health. com relação a clima e Thinking saúde, sim, é uma coisa mais ampla, observatory and mas scaling it pensando up, com relação ao what are your observatório comments como here na on the analysis of escalabilidade, quais são os results seus and comentários indicators, sobre particularly in indicadores, political resultados das authorities análises, in the para melhor decision-making process? passar toda essa informação no processo También es una cuestión muy decisório? complicada porque el sistema de Na salud en verdade, é Brasil uma es pergunta muy muito complicada, porque descentralizado, o sistema de muy saúde no Brasil é muito Entonces, descentralizado. algunos, Então, na algunas verdade, iniciativas sí algumas iniciativas, sim, tienen reflejo são, na en verdade, nivel refletem gubernamental a local, nível otras no. governamental local, outras não. Como casi todo E el mundo, quase Brasil como em vive todo o resto do mundo, o Brasil dos vive polos essa polarização muy tão consolidados, como acentuada, los tão que consolidada, não é creen que verdade? hay E un eles cambio acreditam que climático, existem uma mudança que hay que invertir climática, que en precisamos de políticas investimentos sociales em y otros políticas que no. sociais, e outros acreditam que Y não. esto es muy difícil que E isso é muito las difícil asociaciones, la de sociedad lidar. civil E eu acho tienen un que a papel imprensa e as fundamental associações de sociedade civil têm poner um papel muito presión importante de fazer pressão sobre las autoridades sobre as locales. autoridades locais. Y siempre E una visión sempre regional. Por ejemplo, existe aquela visão regional. Obviamente, un municipio um município no tienen plan de que não adaptación, tem plano de que ignora adaptação, las amenazas não, del que clima, ignora as ameaças do al clima, lado, ao lado, pegado a un otro ali do que lado, tiene tem outro município que una tem visión uma más visão protectiva de la mais salud. de proteção. Creo que es E, importante ese enfim, eu acho que é contraste importante y considerar que existe esse la visión contraste. regional E uma visão que incluya a regional todos los que municipios, inclua todos os que municípios sea, e que, que independiente seja del algo alcalde, las políticas, que seja independiente independente da más prefeitura, por regionales. exemplo, das políticas. Então, Zonas que vá mais além. vulnerables Então, a as zonas sequía una zona vulneráveis à sufre con seca, inundaciones. outra Realmente zona se debe que padece com a pensar inundação. más allá Temos que pensar mais del día além de daquele municipalidad. nível municipal, de prefeitura. Thank you very much. Muitíssimo So now I'm obrigado, going to switch muitíssimo to you, obrigado. Mary. Agora vou And passar a the Mary. questions E concern com relação às both of the preocupações questions concern de collaboration and partnership, sobre really. Do you colaboração e have any advice on parceria, how to será que collaborate você with tem algum all the conselho de como relevant colaborar partners com as todos os early as parceiros possible? relevantes o mais breve possível? Yeah, great Olha, question. ótima pergunta. It took Eu, us about a decade na verdade, posso mencionar que já before demorou uma we got to a place década, where we demorou had uma a década dedicated para nós program chegarmos onde estamos, com for relação ao for nosso this work. plano, But ao nosso along the trabalho, way, mas durante understanding toda and essa working with jornada, partners in other essa parte de sectors and entender e understanding the needs of ter um communities was engajamento really com os really parceiros, critical to chave, understanding that entender, landscape and that obviamente, system that we're tudo o que working estava within. acontecendo era muito So crucial para the entender a Ministry of paisagem, esse Environment and panorama Change do que Strategy estávamos vivendo. actually reached out to Obviamente, us a nossa very early parte de on estratégia because they ambiental, recognized e obviamente the eles foram muito important pioneiros com relação a benefits reconhecer of a climate importância dos adaptation benefícios and the da risks adaptação that the health climática e os sector riscos and que o community health setor was da facing. saúde e que a So comunidade that estavam sort of goes back to that tendo que se unifying deparar. value Obviamente, com of the company relação that a everyone isso, cares nos about. Everyone remete wants à to live a healthy preocupação and de que todos prosperous life queremos ter uma and vida have healthy saudável e families and queremos communities. ter So comunidades I saudáveis e think viver uma vida melhor. É óbvio que understanding sim. and E connecting entender e those conectar underlying tudo needs and isso com priorities todos and os aspectos motivations in the current subjacentes de context prioridades e has sort of motivação cria been um contexto the muito many especial, competing principalmente no priorities caso de we ter honed aí in essa on lista muito involving grande de all of this how prioridades-chave climate change e is intimately
a gente continua monitorando esse entendimento da forma como a mudança climática afeta os nossos povos, as nossas regiões, e existem aspectos do benefício econômico, social, com relação à adaptação climática e, obviamente, os sistemas de saúde que têm, obviamente, sido afetados pelas mudanças de clima e, obviamente, entender o que o Ministério da Saúde tem feito, o Ministério do Meio Ambiente tem feito. Vemos que existem uma série de eventos, principalmente quando temos casos de inundações ou secas ou ondas de calor. É muito importante que o sistema de saúde esteja preparado para podermos continuar esse serviço de proporcionar atendimento à nossa população. E, obviamente, as populações têm que ficar numa situação de resiliência para poder entender, obviamente, as ações urgentes, essa parte de ações é muito importante, mas entender as necessidades das populações também é importante, principalmente entender a motivação das populações. E, obviamente, a resposta tem que ser rápida, porque se nós estivermos muito desconectados, estivermos focados somente no aspecto de evidências e aspecto científico, e o outro lado, que é justamente a parte que conecta as pessoas a esse trabalho, fica solta, não dá certo. Então, entender essas prioridades e entender esses relacionamentos que estão sendo construídos é muito importante. Muitíssimo obrigado. E, aliás, muito obrigado por ter mencionado que demorou uma década para chegar no ponto que vocês estão. E, obviamente, que, principalmente, que o pessoal que trata da saúde muitas vezes fala, isso é um problema ambiental. Não. Então, agora falando sobre a coordenação, os parceiros, como o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, então como você navega essa comunicação? Será que você pode elaborar um pouco mais sobre o que é essa estrutura entre os parceiros e o que tem trabalhado, o que tem funcionado melhor para vocês? Bom, na verdade, com essa adaptação, essa estratégia de adaptação provincial que está dentro do guarda-chuvas do Ministério de Ambiente, na verdade, era de fato uma estratégia entre vários ministérios. Era agricultura, saúde, ambiente, florestas, setores diversos, transporte, todos esses ministérios e agências, eles estavam reunidos nesse trabalho, nessa formação dessa estratégia, com apoio de estruturas de governança e prestação de contas para criar essa conexão e essas vias de comunicação com as quais nós poderíamos abrir as portas do entendimento e sobre as diferentes prioridades, diferentes detalhes, e, obviamente, a nível provincial, dentro dos mecanismos de prestação de contas e de comunicação para poder entender o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, sobre os sistemas de produção de alimentos ou saúde mental, ou todos os objetivos que podem influenciar tudo isso, mas reconhecer que existem limites, para saber, então, a quem acudir, para construir, formar essas parcerias, porque muitas vezes temos uma situação muito complexa, multidisciplinar, multissetorial, precisamos saber, então, onde vamos juntar os pontos desse quebra-cabeças tremendo. Então, ter esse tipo de estrutura é muito importante para que possamos desenvolver nossa estrutura de mecanismos de adaptação, mecanismos de comunicação, para que todos possamos prestar contas ao Ministério da Saúde e, obviamente, aqui também com relação ao clima, Ministério do Clima e autoridades, e, obviamente, minha equipe, por exemplo, está trabalhando com níveis de sistemas, não é, para poder formar essas pontes entre outros setores, outros ministérios, para que possamos, obviamente, estabelecer esse ambiente de comunicação e que as autoridades relacionadas à saúde possam trabalhar a nível de comunidade. Obviamente que eu não posso repetir todos os comentários e agradecimentos aqui no chat, mas são muitos. Então, somente mencionando. Muito obrigado ao Peter, e muito obrigado ao Cristoban e a Mary. Maggie colocou também alguns anúncios aqui no chat. Prestem atenção no que está escrito e, por gentileza, não deixe de participar a partir da quinta-feira, quando nós teremos sessão número 3 do nosso curso. Muitíssimo obrigado a todos e todas e boa tarde. Em espanhol, buenas tardes. Good afternoon. Muito obrigado. All right, thank you. Congratulations for everybody.